Jesus é o nosso bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João 10, versículos 11 e 14. Gosto muito do Salmo 100 e quero iniciar essa meditação citando o versículo 3 que diz: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi e ele, antes de ser rei, era pastor de ovelhas. O pai de Davi era criador de ovelhas e os filhos ajudavam seu pai nesta profissão tão comum naqueles dias. Acontece que houve um tempo que ocorreu guerra entre os israelitas e os filisteus. Os irmãos mais velhos de Davi foram para a guerra e Davi ficou responsável pelos rebanhos. Ele gostava do que fazia. Certa vez ele contou para o rei Saul que ele lutou contra um urso e em outra ocasião contra um leão, e isto foi para livrar suas ovelhas daqueles predadores. Um dia, já velho, Davi escreve esse salmo e declara que as pessoas eram as ovelhas do Senhor. Interessante é que 1000 anos depois, Jesus se declara o bom pastor. E o que faz um pastor de ovelhas? Ele faz pelo menos 3 coisas. 1. Alimenta suas ovelhas. 2. Guia suas ovelhas para não se perderem e 3. As protege dos perigos. Isto qualquer pastor faz. Mas existe uma coisa que só o pastor que é um verdadeiro pastor faz: dá sua vida, se necessário, para salvar a vida de suas ovelhas. E o que Jesus fez por nós? Ele não deu sua própria vida para que nós, suas ovelhas, pudéssemos ser salvos da condenação por causa dos nossos pecados? Meu irmão e minha irmã, Jesus não morreu porque ele fez algo errado ou porque cometeu algum pecado. Ele morreu porque nós erramos o caminho de Deus. Ele morreu porque nós pecamos e desobedecemos os mandamentos de Deus. Ele poderia fazer como qualquer outro pastor faria. 1. Nos alimentar com a palavra de Deus. 2. Nos guiar no caminho de volta para Deus. E 3. Nos proteger dos perigos desta vida. Mas na hora H, ou seja, na hora que Deus viesse cobrar o pagamento pelos nossos pecados, ele poderia simplesmente dizer: eu fiz tudo o que podia. Eles é que não quiseram se consertar. Eles é que não quiseram mudar de vida. Lavo minhas mãos. Não foi isso que ele fez. Ele se apresentou diante de Deus Pai e disse: eu pago a dívida do pecado. E qual era o pagamento? O salário ou o pagamento do pecado é a morte, conforme está escrito em Romanos 6:23. Ele é ou não é o nosso bom pastor? Que faremos para demonstrar nossa gratidão a ele? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.